Eu recebi um e-mail dizendo que a prova estava muito difícil. Eu não estou acreditando que vocês acharam a prova difícil. E aí, o que vocês acharam? Me contem. Difícil, Kátia. Olha o Leandro, muito difícil. Muito difícil. A primeira questão estava dada. Eu pedia para você discorrer, então é falar bastante sobre os elementos de conexão. E aí eu pedi só 4 elementos de conexão. Tá? O que aconteceu? Muito difícil, meu Deus. E o que aconteceu? Que eu vi muito nas respostas. Várias pessoas colocaram o nosso estatuto pessoal, domicílio, que é o nosso principal elemento de conexão. Mas não falou, que tirou 0, Leandro, mas não falou quais são as hipóteses em que eu uso o elemento de conexão do domicílio. Então, aí eu tirei, tá bom? Um pouquinho da nota. Então, a primeira questão era para vocês falarem sobre os elementos de conexão, escolher 4 elementos, tá bom? Falar de forma, assim, extensiva, tá bom? É para você tentar falar o máximo possível sobre o assunto e também explicar em qual situação que eu vou usar aquele elemento de conexão. Aí usaram muito o elemento de conexão do local do imóvel, tá bom? Aí usaram o local do imóvel, mas não fizeram aquela distinção com relação a imóvel, que quando nós usamos o móvel, em regra, vai ser a lei do domicílio do proprietário. Falaram de autonomia da vontade, dos contratos, da execução dos contratos, questões territoriais, tá bom? Então, ali você pode ter certeza que eu espremi o máximo possível para dar uma boa nota, ok? Lembrando que correções, recursos também faz a nota cair, tá bom? Beleza, galera? Então, quem recorre tem que estar disposto a ver a nota diminuir também. Tá bom? Aqui não tem isso. Como que chama aquele negócio? Extrapetita, ultrapetita e citrapetita. Aqui eu posso reduzir para menos, tá? Condenação. Aqui eu posso reduzir a condenação para menos. Mas olha, você dá uma olhada. Eu li todas as respostas de todo mundo e eu tentei pegar o melhor, ok? A segunda questão era uma questão para você me informar onde a nossa personagem ela poderia juizar ações ou uma ação só. Ela ia discutir 4 situações: a extinção do vínculo matrimonial, ela ia discutir a divisão de 2 bens e a guarda das crianças, onde ela iria ajuizar aquela ação. Então, a nossa personagem, ela era casada com uma outra pessoa de um outro país, eles residiam em Santiago, no Chile, e eles tinham 2 filhos. Eles se casaram no Brasil e eles tinham uma casa em Santiago e uma casa no Brasil. O casamento acabou, agora o marido se opunha ao divórcio, então nós não temos um divórcio consensual, vai ser um divórcio litigioso, ok? O marido se opõe ao divórcio e ela precisa, então, ajuizar as ações competentes. Onde ela iria ajuizar essas ações? Olha só, onde ela pode ajuizar a ação de divórcio? E aí? Ela pode ajuizar a ação de divórcio em qualquer lugar. Ela pode ajuizar a ação de divórcio no Brasil. Ela pode ajuizar a ação de divórcio no Chile. Ela pode ajuizar a ação de divórcio num outro local que ela resolva residir. Então, para decretar a extinção do vínculo matrimonial, ela podia ajuizar a ação onde ela quisesse, ok? Muitos colocaram assim, ela só poderá ajuizar a ação de divórcio no Chile. Não era. Ela podia ajuizar a ação de divórcio no Brasil também.
ok? Onde ela iria discutir a guarda das crianças. Onde ela iria discutir a guarda das crianças? No local da residência habitual daquela criança. Então, ela ia discutir a guarda das crianças obrigatoriamente no Chile. E os bens imóveis? O apartamento no Chile, obrigatoriamente, ela teria de ajuizar uma ação no Chile. E quanto ao imóvel no Brasil, obrigatoriamente, ela teria de ajuizar uma ação no Brasil. Tá bom? Era isso que você tinha que responder. Alguns alunos foram além. Falaram que para ação, para ela poder ajuizar a ação aqui de partilha de bens, ela ia ter que apresentar a ação de divórcio devidamente homologada no STJ. Então, eu acabei considerando também quem fez essas respostas completas. Mas quem não fez a resposta, só colocou o local das ações, onde ela poderia ajuizar as ações, eu também acatei, tá bom? Mas lembrando que no divórcio, ela pode ajuizar a ação de divórcio em qualquer lugar. Para extinguir o vínculo matrimonial, só o vínculo matrimonial, ela pode fazer isso em qualquer lugar. Tá bom? Aí teve um colega que comentou, eu não sei se foi da turma da manhã, com relação ao divórcio consular. Ok? Cuidado com o divórcio consular. Ele só vai ser admitido quando os nubentes eles forem brasileiros, natos ou naturalizados, e nós não tivermos menores de idade ou incapazes, ok? Então, se nós não temos menores de idade ou incapazes, nós não podemos fazer esse divórcio no consulado. Combinado? Alguma dúvida com relação às duas primeiras questões? Não? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês as outras questões, tá? As outras questões. A primeira questão... Oi. Desculpa, demorou a entrar aqui para te perguntar. Em relação a essa questão, eu me Qual lembro, delas? inclusive, da dissolução do vínculo matrimonial. Sim. Eu lembro que ela se casou no Nordeste, no Brasil. Sim, no Brasil. E passou a viver no Chile. Sim. No caso da ação de divisão do patrimônio, de divórcio, Ótimo, poderia ser em lembrado. qualquer desses países, né? Que ela também tinha nacionalidade americana. Não, tinha não. Não? Não. Não era ele? Ele era peruano. Ah, é peruano, é verdade. E o divórcio ainda podia ser no Peru também, se quisesse fazer ação de divórcio no Peru. Aí você me lembrou também que alguns colegas colocaram que no divórcio nós teríamos de obedecer o regime de bens do local do primeiro domicílio do casal. Então, quem colocou isso também, eu também aceitei, tá bom? Eu também incluí lá como um complemento da questão, tá? Porque tá certo. Realmente, o divórcio, nós vamos observar a regra do primeiro domicílio do casal se não tiver pacto antinupcial. Entendi. Pode falar. É porque eu fiquei na dúvida para a justiça brasileira reconhecer a dissolução do casamento, se ela teria, de fato ou não, homologar a ação aqui no Brasil. Eu acho que até eu comentei sobre isso também. Sim, precisa. Tá? Se ela fez esse divórcio, como é um divórcio litigioso, tá bom? Como é um divórcio litigioso, para esse divórcio ter eficácia aqui no Brasil, ela precisa homologar, tá bom? Vai homologar a sentença estrangeira se o divórcio foi feito em outro país, tá? Tem que homologar. Tá? Era essa Também dúvida. Acatei. Todo mundo que falou de homologação de sentença estrangeira, acatei. Tá bom? Ok, professora, obrigado. Boazinha. De nada. Vocês estão vendo aqui as questões da prova? Eu achei engraçado que essa primeira questão, quase todo mundo errou. E essa questão, ela é uma questão lá do semestre passado, quando vocês estudaram tratados. Eu nem sei por que essa questão passou aí para vocês
lá na hora que eu fui selecionar as questões, é uma questão sobre o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele é o estatuto que vai criar o Tribunal Penal Internacional, ok? Ainda que lá na nossa Constituição, no artigo 5º, no parágrafo 5º, ou no parágrafo 4º, ele traga a menção de que nós vamos aceitar a jurisdição do TPI, esse tratado internacional, ele foi aprovado e ratificado antes da emenda constitucional 45. E ele não obedeceu aquela regra da aprovação em 2 turnos e 3/5. Ok? Então, ele é um tratado classificado como uma lei ordinária. Ele não tem status constitucional. Lembra quando vocês viram isso? Eu também comentei sobre tratados internacionais. Eu falei dos tratados de direitos humanos. Eu disse que o nosso primeiro tratado que foi aprovado com status de emenda constitucional foi o Tratado da Pessoa Portadora de Deficiência Física. Vocês se lembram disso? Se lembram disso? E aí, o que aconteceu? Eu fui olhar lá, quase todo mundo errou essa questão. Então, eu acho que eu vou fazer uma outra atividade para vocês, valendo um ponto para compensar essa questão. O que vocês acham? Hein? Pessoal? Olha aqui a nossa... né, Leandro? Acho bom, né, Kátia? Então, porque... além daquele, nós já fizemos uma atividade extra. Lembra que nós fizemos a atividade extra, que vocês copiaram aqueles artigos? Vocês se lembram, não é? Então, tem aquela atividade extra também que vai somar. Mas eu acho que eu vou fazer uma aqui também. Porque eu estava olhando e quase todo mundo errou essa questão. E era uma questão bem fácil, tá? Era uma questão bem fácil, que falava da hierarquia dos tratados, tá? Mas como essa matéria é mais uma matéria do semestre passado, de Direito Internacional Privado, eu vou fazer uma atividade extra. Eu vou ver depois lá quem errou essa questão e vou passar uma atividade extra. Combinado? Vamos para a questão 2. Olha aqui a questão 2. Os elementos de conexão são estudados para resolver os conflitos de lei que envolvem as relações jurídicas com elementos de extraneidade, tá bom? Coisas que são estranhas a gente. Pode-se afirmar que aos bens imóveis aplica-se a legislação do local onde estão situados. Tal conclusão se deu pela aplicação do conector territorialidade, lex rei cita, ok? Então, lembrem-se, se vamos falar de imóveis, nós vamos falar do território, onde aquele imóvel está registrado. Lembrando que iate, aeronaves, embarcações, elas também são tratadas como bens imóveis e elas têm um registro. Então, é no local do registro dessas aeronaves e embarcações, ok? Então, quando nós falamos de bens imóveis, nós falamos do local, do território. Questão bem fácil, não é? E se eu falasse de bens móveis, qual seria o conector? E se eu falasse de bens móveis, qual seria o conector? O pessoal, tá bom? Porque o pessoal é o estatuto pessoal, é o domicílio. Beleza? Tá? Vamos lá, próxima aqui. 3. Devido à ampliação das relações entre estados, bem como ao aumento de fluxo de pessoas pelos territórios, torna-se cada vez mais comum os conflitos envolvendo ordenamentos jurídicos diferentes. Ante tal situação, é necessária cooperação jurídica, tipicamente jurisdicional,
entre os territórios. Então, aqui ele vai tratar de cooperação jurídica internacional. Nós temos 3 hipóteses de cooperação jurídica internacional. A cooperação que é feita por meio da homologação da sentença estrangeira, que é aquela cooperação clássica. Nós temos as cartas rogatórias e nós temos o auxílio direto, que pode ser administrativo ou jurisdicional. O juízo de deliberação sobre a carta rogatória é de competência do tribunal local onde o ato deva ser praticado. Quem que tem competência para deliberar sobre a carta rogatória? Quem vai expedir a carta de execução, o exequatur? É o tribunal local ou é aquele nosso órgão que tem aquela competência indireta, que é o STJ? É o STJ, tá bom? Então, a letra A está errada. Uma vez aprovada a carta rogatória, ela deve ser cumprida pelo juiz federal da localidade em que o ato deva ser realizado. Exatamente. Depois do STJ, então, a analisar se aquela carta rogatória pode ser cumprida aqui no Brasil, quem vai executar o cumpra-se é o juiz federal, ok? Do local. Lembram que eu falei, que nós brincamos aqui, que tinha que citar alguém que estava morando, não é? E aí é o Wesley, exatamente, que o Wesley era o juiz federal que ia mandar a cartinha lá para o amigo dele, falando, era o Leandro, né? Ô, Leandro, poxa, você não está colaborando, não é, Leandro? Tem aqui que executar uma carta rogatória. Exatamente, usamos o Wesley como exemplo, não pode esquecer, tá? Vamos lá ver o C. A carta rogatória é um instrumento utilizado para que os juízes de comarcas distintas possam se comunicar e requerer a prática de atos processuais. Isso não é carta precatória? Tá? Isso é carta precatória. O auxílio feito mediante a carta rogatória não pode ser negado pela justiça brasileira, ainda que o ato a ser praticado viole o ordenamento jurídico brasileiro. O que vocês acham? Não, não é? Imagina se a carta rogatória, ela vem, né, uma decisão interlocutória de um outro juiz dizendo que você precisa vamos lá, dar uma apedrejada numa pessoa como punição provisória. E aí, você vai cumprir essa carta rogatória? Não, não vai, tá? Apesar de o juiz estrangeiro não possuir jurisdição no território nacional, ele pode determinar a produção de atos jurídicos que serão cumpridos pela autoridade brasileira? Não. Tá bom? Ele vai requerer ajuda e aí cabe à autoridade brasileira ajudá-lo ou não. Aí cabe ao Wesley, que é o nosso colega que vai ser juiz federal, propor quais serão as medidas que o Wesley vai tomar para cumprir aquelas medidas. Tá bom? A questão 4 aqui é só um textinho para encher linguiça. E ele vai me perguntar sobre as fontes do direito internacional privado. A fonte primária do direito privado é a lei. Exato. O costume internacional é uma fonte primária? Sim. Eu falei isso naquela nossa aula de revisão. Lembram? Eu falei que a fonte primária e a principal é a lei interna, mas que o costume ele também é uma fonte primária, tá bom? Nós usamos o costume internacional, por exemplo, na homologação de sentença estrangeira, nós não precisamos de tratado. Por quê? Porque a homologação estrangeira ela vai se dar com base no costume internacional, ok? A jurisprudência é uma fonte primária? Não. A jurisprudência já é uma fonte secundária, ok? Tratados internacionais são fontes primárias? Não. Tratados internacionais também são fontes secundárias. Ok? E a doutrina também não é fonte primária, ela é fonte secundária. As nossas fontes primárias são lei interna,
e os costumes internacionais e os costumes internos. Ok? Então, resposta certa, 1 e 2. Essa questão eu também vi que algumas pessoas erraram. Tá? Vocês tiveram ali um nível alto de erros. Mas eu falei isso em sala de aula. Eu falei lá na nossa aula de revisão. Pode dar uma olhadinha. Tá? Quando o juiz exerce jurisdição, vale o antigo princípio, iura novat curia, o qual significa que o juiz deve aplicar o direito de ofício, ou seja, sem estar vinculado à argumentação jurídica das partes no processo civil. Na realidade, porém, todas as normas de direito internacional privado fazem parte integrante da ordem jurídica interna, inclusive aquelas decorrentes de um tratado internacional incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro. Em relação à aplicação do direito internacional pelo juiz brasileiro, avalie os itens a seguir. As normas de direito internacional privado integram a ordem jurídica interna de cada país e devem ser aplicadas pelo juiz de ofício. Não foi isso que nós falamos? Quando nós estávamos falando da aplicação das normas? Elas designam o direito aplicável a relações jurídicas de direito privado com conexão internacional. Certinho? Exatamente isso. Se a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz se a aplicação do direito estrangeiro for pelo juiz ex officio, cabe unicamente às partes do processo alegar e provar o direito estrangeiro. Nesse sentido, não incumbe ao juiz tomar a iniciativa. Sim, lembra que eu falei que o juiz, ele pode requerer às partes que prove o direito? Por exemplo, olha, naquele caso eu preciso aplicar a lei francesa. Vamos lembrar lá do casinho do divórcio, não é? Como que vai se dar a partilha do imóvel localizado no Brasil? Ah, vai se dar de acordo com o regime de bens do primeiro domicílio do casal. Lá na nossa questão era o Chile. Então, o juiz vai ter que falar, olha, com base na LINDB, eu tenho de aplicar de ofício a lei do primeiro domicílio do casal. O primeiro domicílio do casal, já que não tem pacto antinupcial, é o Chile. Então, eu quero que as partes tragam para mim, tá? Tragam para eu poder julgar a ação, a legislação sobre regime de bens chilena. Eu quero ela traduzida e juramentada. Ok? Então, vai caber às partes provar esse direito. Então, cabe às partes trazer esse direito para o juiz analisar. Mas ele vai aplicar de ofício a lei chilena, tá bom? O juiz brasileiro deve, de legislata, aplicar o direito estrangeiro de ofício. Nós vimos isso, que aqui no Brasil, o juiz brasileiro vai aplicar a legislação estrangeira de ofício. Caso não fosse adotada essa regra no processo, as normas do direito internacional privado se qualificariam como imperfeitas. Exato. Tá bom? Verdadeiro. E o 4, as regras ordinárias do processo sobre a prova são aplicáveis quando se trata de averiguar o conteúdo do direito estrangeiro aplicável, não é? Que negocinho chato, estranho, né? Então, as regras ordinárias do processo sobre a prova são aplicáveis quando se trata de averiguar o conteúdo do direito estrangeiro aplicável. Não, tá bom? O que nós fazemos com relação a provas é só averiguar se aquela prova que foi dada no estrangeiro, ela seria compatível com as formas de provas que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom? Então, está errado. O que está certo? 1, 2 e 3. Beleza? Alguma dúvida com relação a essa questão? Alguma dúvida? Não? Podemos passar para a próxima?
Foi proposta a ação de compensação por danos morais sobre o rito ordinário, ajuizada por Saraiva Equipamentos Limitada em face da empresa alemã Südleasing GmbH, em decorrência de contratos de arrendamento mercantil com o objeto de viabilizar a aquisição de guindastes, na qual pleiteia compensação por danos morais e cancelamento de gravame de reserva de domínio sobre os guindastes, objetos de contratos celebrados entre as partes. No bojo da ação, tá bom? Foi suscitada exceção de incompetência pela Südleasing, pretendendo a aplicação contratual de eleição de foro. O que nós sabemos sobre eleição de foro? Tá? A eleição de foro, ela pode ser e a escolha de determinado lugar em que eu vou poder ajuizar essa ação. Então, digamos que essas empresas, elas tenham elegido como foro Nova York. Significa que as partes só poderão discutir esse tratado, esse contrato, lá em Nova York. Eles também podem escolher qual é a lei que vai ser aplicada para aquele tratado, para aquele contrato. Tá bom? Então, olha, esse contrato, ainda que ele tenha sido assinado no Brasil, nós vamos eleger o foro de Nova York para dirimir quaisquer dúvidas, e a legislação que nós vamos aplicar é a legislação da Suíça. Tá bom? Vamos lá. A cláusula de eleição de foro não afasta a competência internacional concorrente da autoridade brasileira nas hipóteses em que a obrigação é cumprida no Brasil. E aí? E aí? Lembra quando eu falei de competências? Que eu pedi para vocês darem uma olhadinha no nosso Código de Processo Civil. E eu falei para vocês, olha, lá no Código de Processo Civil, lá no início, lá no artigo 23, nós temos as hipóteses de concorrência, tá bom? Nós temos lá as nossas hipóteses de concorrência, tá? Os limites da jurisdição, eu pedi para vocês marcarem. E lá fala que a jurisdição, então, ela passa a ser concorrente quando o Brasil também, quando no Brasil deve poder ser cumprida a obrigação. Está lá no artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, 2, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Então, ainda que nós tenhamos a eleição de foro, ok? O Brasil também tem competência, mas é uma competência concorrente, ela não é exclusiva. Digamos que as partes, por exemplo, escolham a eleição de foro, elejam, por exemplo, Nova York para dirimir os problemas, e a obra vai ser executada aqui no Brasil, por exemplo. E nenhuma das partes reclamam da eleição de foro se a ação foi ajuizada no Brasil. Tá bom? O que nós vamos ter se as partes não reclamam, se elas não apresentam essa exceção de incompetência territorial? Nós vamos ter uma prorrogação da competência, tá? Então, está certo, a cláusula de eleição de foro não afasta a competência internacional concorrente do Brasil, tá? Vamos ver o que está errado nas outras. A competência internacional é exclusiva da autoridade brasileira? Não. Ela não é exclusiva, ela é concorrente. E ainda mais se nós tivermos eleição de foro. Aí que ela não vai ser exclusiva, ela vai ser concorrente. Tá bom? A competência internacional é exclusiva da autoridade alemã nas hipóteses em que a obrigação é celebrada na Alemanha por causa do local da propositura da oferta contratual e em decorrência da eleição de foro? Não, gente, até porque o nosso enunciado não fala nada disso. Ele não fala nada disso, tá bom?
D, a competência internacional é concorrente da autoridade alemã nas hipóteses em que a obrigação é celebrada na Alemanha por causa do local da propositura da oferta contratual. Não, também está errada, ok? A cláusula de eleição de foro estrangeiro afasta a competência internacional concorrente da autoridade brasileira nas hipóteses em que a obrigação é cumprida no Brasil? Não, tá bom? Não afasta, porque passa a ser, então, concorrente. Se as partes nada falarem, essa competência vai ser prorrogada. Então, o juiz brasileiro passa a ter competência para julgar a ação. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? E alguma dúvida com relação a essa questão? Vamos lá, 7. Ninguém está falando, eu estou indo. Margarida Xavier. Oi? Essa foi complicada, essa aí. Essa aí eu fiquei meia hora nela. Você achou ela complicada? Para mim foi a mais difícil. Sério, Arthur? Eu não, eu não sei o que é certo, tô lembrando aqui, eu acho que eu até errei essa aí. Porque quando nós falamos em eleição de foro, nós dissemos que quando nós temos que ajuizar a ação lá no local onde nós temos a eleição do foro, não é verdade? Afastava qualquer outra, tá? Eleito foro, então afasta qualquer outra. Sim, acho que você afasta qualquer... Na verdade, você afasta, porque você tem o foro. Mas nada impede que essa ação seja ajuizada no Brasil, por exemplo. É tanto que a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. Oi? A questão fala no finalzinho lá que é no contraditório que tem que ser alegado, né? Não, não fala não. Não era essa, não? Não. Olha, pretendendo a aplicação contratual de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro, ela não vai afastar a competência internacional concorrente da autoridade brasileira. Porque o que nós temos com a eleição de foro? É a possibilidade de prorrogação da competência. Porque, digamos que eu faço um contrato de aluguel, tá? Sim. E lá no meu contrato de aluguel, essa minha casa, deixa eu ver, minha casa é lá em Santa Maria, tá? Essa casa que eu vou alugar fica lá em Santa Maria, ok? Eu faço um contrato de aluguel e coloco lá a eleição de foro no Gama, tá? Olha, as partes optam pelo foro do Gama para dirimir quaisquer questões, certo? Certo. Se eu ajuizar a ação, digamos que eu te aluguei a casa, tá, Arthur? Se eu ajuizar a ação lá, você não me pagou o aluguel, eu ajuizei uma ação, tá, executando o contrato, lá em Santa Maria, porque lá é o local do imóvel, não é? Isso. É lá que o imóvel está localizado, então, em regra, a competência não seria lá do local do imóvel? Sim. Eu coloquei a ação lá de execução. Você não falou nada. Você não apresentou exceção de incompetência relativa, nada, você não falou nada. Você, inclusive, respondeu e pagou o débito. Esse processo é nulo? Não. Entendi. Não, por quê? Porque você aceitou. Quando você não se manifestou com relação àquela incompetência relativa, porque local é competência relativa. Quando você não se manifestou com relação àquela incompetência relativa, você aceitou a competência daquele local. É o que nós chamamos de prorrogação da competência. Tá? Entendi. É a mesma coisa da eleição de foro. Se eu não falo nada, olha, esse contrato, ele tinha uma eleição de foro, mas eu, na hora de contestar, eu passei batido, quer dizer que eu aceitei aquela escolha, aquele local, tá? Agora, aqui nesse caso, digamos que o juiz, a parte alegou o foro de eleição. Aí o juiz, ele vai ter que declinar da sua competência. Ele vai ter de falar, olha, como houve eleição de foro, eu não sou competente, e a parte arguiu
eu não sou competente para julgar a presente ação, tá? Então, nesse caso, ele vai ter que se manifestar. Mas não é isso que a questão está perguntando. A questão está perguntando se, ainda que exista uma eleição de foro, como o nosso artigo 21 diz que se as obrigações vão ser cumpridas no Brasil, o Brasil é competente para analisar, nós vamos ter uma competência concorrente. Bom? Tá bom, entendi. Obrigado. Mas aí eu vou dar uma olhadinha também em quem errou essa questão, tá? Se eu achar que muita gente errou essa questão, que não foi o caso, essa questão não, pouquíssimas pessoas erraram. Na verdade, eu acho que foi a próxima ou a oitava, que muita gente também errou, aí eu vou ver o que eu faço, tá bom? Tá bom. Beleza? Sanada a sua dúvida, Arthur? Sim. Obrigado. De nada. Vamos lá. Margarida Xavier propôs a ação de reparação de danos civis por danos materiais e morais em face de World Company Dance Show Limitada, visto que a requerente celebrou contrato temporário, 3 meses, para a prestação de serviços como dançarina e assistente de direção em show típico brasileiro, com apresentações nos continentes europeu e africano, tendo como cláusula de foro a justiça espanhola. Desculpa. Aduz que, meses após o término do contrato, visitou por meio da internet o endereço eletrônico da empresa contratante, www, e constatou que a página continha montagens de imagens suas, recortadas de várias fotografias dos shows nos quais havia trabalhado, além de outras utilizadas para propaganda. Alega que, de acordo com a cláusula 8ª do contrato entabulado, a vedação expressa para a utilização de imagens sem prévia autorização, por qualquer fim diverso do objeto contratado. Considerando a situação acima e as decisões do Superior Tribunal de Justiça no tocante à competência em casos envolvendo litígios internacionais, assinale a alternativa correta. E agora, Arthur, agora eu te pergunto, a justiça brasileira é concorrente? Eu acho que sim. Você acha por quê? Na verdade, foi propagado na internet, né? Mas ela foi atingida no Brasil, né? Foi por causa do Brasil que ela se sentiu atingida, não é? Exato, ela já estava aqui, não é? Então, o que nós temos lá no artigo 21.2? No Brasil, ó, o réu, não é? Ó, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Não foi aqui no Brasil que ela viu? O prejuízo se deu no Que ela Brasil. teve no Brasil, não é? Isso. Tá, mas tem uma eleição de foro. E aí? E se ela juizar essa ação aqui no Brasil? Se ela juizar essa ação aqui no Brasil e a World Company Dance Show Limitada não fizer absolutamente nada? Eu acho que prorroga, né? Prorroga, não é? E nós temos outra situação ainda. Essa World Company Dance Show Limitada não tem cara de ser brasileira? Olha o que diz um. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Bom, então vamos lá. A cláusula de eleição de foro existente em contrato de prestação de serviço no exterior não afasta a jurisdição brasileira. Não afasta. Por quê? Porque nós temos uma pessoa que sofreu o dano após o contrato, ela no Brasil. Nós temos uma empresa que provavelmente tem sede no Brasil, porque é uma empresa limitada, nós que usamos o LTDA, ok? É um show com apresentações no exterior,
de música brasileira, dançarina, ok? Tá? Então, não afasta. Por quê? Porque aqui nós vamos ter uma competência concorrente. Tanto Brasil quanto Espanha, a justiça espanhola, tanto a justiça brasileira quanto a justiça espanhola poderão analisar essa questão. Ok? Tá bom? Tanto na justiça espanhola quanto na justiça brasileira. Agora, imagina o seguinte, ela ajuizou a ação no Brasil. E aí a World Company, ela avisou, olha, doutor, excelentíssimo senhor juiz da vara tal, aqui no Brasil, nós temos uma eleição de foro, tá? Nós optamos pelo contrato para que fosse ajuizada ações lá na justiça espanhola, então é só lá na justiça espanhola. O que o juiz brasileiro vai falar? Realmente, você está alegando a incompetência relativa, competência territorial, então eu não sou competente para julgar a referida ação. Tá bom? Extingue o processo sem julgamento de mérito. E aí a Margarida vai ter que ajuizar essa ação lá na Espanha. Beleza? A cláusula de eleição de foro existente em contrato de prestação de serviço no exterior afasta a jurisdição brasileira? Não, que nós já vimos que aqui nós temos uma competência concorrente. Por se tratar de questão de jurisdição concorrente, a competência da Justiça Europeia? Uai, mas não é concorrente? Se é concorrente, é uma ou é outra, não é? Por se tratar de questões de jurisdição concorrente, a competência da Justiça Europeia ou africana, onde as obrigações foram adimplidas? Não, tá? Não. Na verdade, nós vamos ter concorrente aqui 3 lugares. Nós vamos ter a africana, dependendo do que diz a legislação africana, pode falar que, já que a obrigação foi adimplida em território de algum país africano, então pode ser a africana, pode ser a de algum país europeu e a brasileira também. Ok? A cláusula de foro deve ser aplicada por ser competência exclusiva da jurisdição espanhola? Não. Tá bom? Não. E a última questão. Sobre casamento, direito de personalidade. Thomas, nascido e domiciliado na cidade de Nova York, filho de pai holandês e mãe brasileira, tem nacionalidade americana. Susana Saraj, nascida na Líbia e domiciliada em Nova York, filha de pai árabe e mãe libanesa, possui dupla nacionalidade. Thomas e Susan ficam noivos na cidade de Las Vegas, onde se conheceram e celebraram o contrato de noivado. Após o casamento, na cidade do Rio de Janeiro, resolveram se mudar para Brasília, terra natal da mãe de Thomas. Julgue os itens a seguir quanto às regras brasileiras referente ao direito de personalidade e do regime de bens no casamento da situação acima proposta. Tá bom? As regras aplicáveis no caso de morte de Thomas serão as regras dos Estados Unidos? Eu vou anular essa questão. Por quê? Porque está falando de morte. Eu ainda não falei de morte. Tá? Eu não falei de morte ainda. Eu não falei de sucessão. Beleza? Eu não falei de sucessão. Então, eu vou anular essa questão. Mas está errado. Por quê? Onde Thomas mora agora? Depois do casamento, onde ele mora? Onde ele mora? Hein? Questão 8 eu vou anular, vou dar um ponto para todo mundo. Mas vamos lá. Onde ele mora? Ele mora no Brasil, não é? Ele não mora em Brasília? Não é o novo domicílio dele? Então, qual legislação nós vamos aplicar para caso de direito de família?
o domicílio, tá bom? Então, não vai ser a regra dos Estados Unidos, vai ser a regra do novo domicílio. Caso ocorra um dano moral referente ao uso indevido da imagem de Susan, aplicar-se-ão as regras legais de onde ocorreu o ilícito, pouco importando o local onde o casal reside? Não, tá bom? Se esse uso de imagem teve repercussões onde o casal reside, eles também poderão ajuizar a ação aqui, tá? Tendo em vista que os nubentes têm domicílio em Nova York, aplicar-se-ão as regras americanas quanto ao regime de bens aplicável ao casamento? Não. Qual é o primeiro domicílio do casal? Brasília. Então, nós vamos aplicar qual regime de bens? O regime de bens geral do Brasil. Como o casamento foi realizado no Brasil, aplicar-se-ão quanto aos impedimentos matrimoniais as regras do Brasil. Exatamente. Então, estão corretas 2, 3 e 4. Ok? Mas essa questão eu vou anular, porque fala de sucessão, e eu ainda não falei de sucessão. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação às questões que foram aplicadas na prova? Viu, Leandro? Você não foi tão mal assim. Pelo menos um você já está garantido. Tá bom, Leandro? Então, eu vou anular essa questão, tá bom? A questão 8, porque ela fala de um tema, ainda que só um itemzinho, mas fala de um tema que nós não tratamos ainda, então, que não deveria ter caído na prova. Combinado? Alguma dúvida? Anula mais 5? Não, aí já é demais. Arthur, agora, semana que vem, vai abrir o prazo para vocês apresentarem recursos das questões, tá bom? Depois que vocês fizerem os recursos, eu vou ter o prazo para responder os recursos. Lembrando que aqui não vigora o princípio do reformatio impejus, tá? Da proibição do reformatio impejus. Na verdade, vigora o reformatio impejus. Tá? Então, cuidado quando você for fazer o seu recurso, ok? E aí, eu acho que depois, na outra semana, eu já lanço as notas. Mas como aquela primeira questão, todo mundo errou, muita gente errou, eu vou passar um exercício extra, tá bom? Eu vou passar um exercíciozinho extra, acho que algumas questões para vocês responderem, questões dissertativas, pelo menos uma questãozinha dissertativa, e para vocês responderem valendo um ponto extra, tá bom? Então, lembrando, vocês têm um ponto extra do trabalho dos princípios, ou dos artigos que vocês copiaram, essa questão que foi anulada, mas esse exercício que eu vou passar, tá bom? Valendo 3 pontos já tá bom. Não. Combinado, gente? Eu aviso para vocês ainda essa semana. Amanhã, eu acho que eu já aviso para vocês, eu mando uma mensagem no Moodle, que eu coloco a questão extra para vocês fazerem lá, tá bom? E vocês respondem pelo Moodle mesmo. Ok? Combinado? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Bom fim de semana e até semana que vem com conteúdo novo. Tá? Um beijo, bom fim de semana. Boa noite.